E vamos começar. Seja muito bem-vinda ao canal Florescendo no Deserto. Hoje o nosso assunto é identidade. E talvez você se pergunte, mas o que identidade tem a ver com planejamento? Se você caiu aqui de paraquedas, a forma como eu trabalho, meu planejamento de vida tem tudo a ver com a identidade. E a identidade tem a ver com a pessoa que eu sou, ou que eu estou me tornando, porque nem tudo aquilo que eu gostaria de ser eu já tenho hoje. Então eu estou construindo a minha identidade. E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. Você já tem clareza sobre a sua identidade? Você já sabe aonde você quer chegar? Se você ainda tem dificuldade em desenvolver isso, hoje eu posso te ajudar aí com algumas dicas, algumas coisas que eu tenho aprendido durante esses anos que eu tenho estudado sobre isso. Então vamos lá? O primeiro ponto aqui da nossa conversa é sobre a construção da identidade. Por quê? Para um pouquinho e pensa desde que você nasceu até o dia de hoje que você está aqui assistindo esse vídeo. Você passou por alguns processos aí, teve a sua fase de infância, teve a sua adolescência, chegou a sua vida adulta e está aí numa vida madura, vamos dizer assim. Mas até chegar neste ponto que você está hoje, a sua identidade, ela foi sendo aperfeiçoada. Você não é a mesma pessoa que você era 5, 10 anos atrás, não é verdade? Se você ainda é a mesma pessoa, ou você chegou num ponto que você já está plenamente satisfeita com quem você é, ou você ficou parada e não desenvolveu aí algumas coisas que você gostaria de ter desenvolvido e por isso você continua sendo a mesma pessoa. E aqui eu não quero dizer se isso é bom ou ruim, porque depende de onde você quer chegar. Tudo na nossa vida é baseado em escolhas, certo? Você acorda, você decide se você vai levantar da cama ou não, se você vai trabalhar ou não, se você vai estudar ou não, se você vai comer ou não. Não é? O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas. Mas quando é sobre a nossa identidade, a gente não para pensar que são escolhas que a gente faz que vão construir a nossa identidade. E é sobre isso que eu quero estar compartilhando aqui com você hoje. O que você está construindo em relação à sua identidade? Você já parou para pensar nisso? O que você tem feito para construir a pessoa que você quer se tornar? Como que você vai fazer isso? Calma que a gente vai aprender tudo isso aqui, tá bom? Quando a gente sabe onde nós queremos chegar, a gente começa a ter informações necessárias para saber o que a gente precisa fazer para chegar lá. Por exemplo, se eu quero me tornar uma veterinária, era um dos meus desejos quando eu era adolescente, era ser veterinária. Eu sempre gostei muito de bichinhos. E pelo mesmo motivo eu desisti de ser veterinária. Mas o que tem a ver, né? Eu queria ser veterinária. E eu tinha um vizinho de uma amiga minha que estudava veterinária. Então eu fui perguntar para ele como que era. Fui pegar as informações para saber o que eu precisava fazer para me tornar veterinária. E aí ele me mostrou alguns livros que ele estudava. E aí ele me falou da parte biológica que eles têm que estudar os bichinhos. E aí foi quando eu desisti de ser veterinária, porque eu vi que eu não teria coragem de fazer aquela parte dos estudos. Exatamente pelo meu amor aos animais. E eu sei que quem estuda, eles amam tanto que eles conseguem passar por esse período, né, desse estudo direto ali com os bichinhos, para poder aprender, assim como são os médicos que também têm que estudar como que o ser humano é por dentro, todas essas coisas. Mas, no meu caso, eu vi que eu não teria condições, né, de fazer aquilo, então naquela época eu descartei a veterinária e fui pensar outras coisas que eu poderia ser. E isso eu estou falando de uma questão profissional, porque muitas das vezes a gente só olha para o que a gente quer ser nesse sentido profissional. Mas você já pensou que a pessoa que você quer se tornar, que a pessoa que você quer a sua identidade, ela é muito além da pessoa que é você como profissional? A sua identidade, ela tem muito mais a ver com o seu caráter, os seus princípios e os seus valores. E muitas das vezes a gente não para pensar quais são essas características que a gente quer ter na pessoa que eu quero me tornar. E por isso muitas pessoas ficam
procurando profissões novas onde elas se encaixem, onde elas se sintam confortáveis, mas não estão alinhadas com quem ela é, no seu caráter, na sua missão de vida, no seu propósito de vida. Tudo isso ele vai estar conectado, vai estar junto. E quando a gente une tudo isso, a gente encontra propósito trabalhando em qualquer área que a gente esteja fazendo. Não importa se você está trabalhando em uma fábrica como um operador ou se você é uma veterinária. Independente da profissão que você exerce, a sua identidade, o seu propósito vai muito além disso. Então, mas como você vai construir essa identidade? Ai, Vivi, eu entendi então que tem a ver com caráter, valores, princípios, quem eu quero me tornar, mas isso não é só a profissão que eu quero exercer, mas como que eu junto todos esses ingredientes aí e faço um bolo? Então, calma que eu vou falar para você aí a receita, entre aspas, né? Porque não existe receita perfeita, mas ingredientes aí que você pode usar para construir o seu bolinho. Então vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer aí para trazer clareza sobre a sua identidade é pegar as informações. E quais informações são essas? As informações mais superficiais, vamos dizer assim. Que é de onde você veio, seus pais, seus familiares próximos, a cultura onde você foi criada, o estado, que diferentes estados têm culturas diferentes. Eu sou do Rio, natural, né, do Rio, e no Rio é muito natural a praia. Então eu sou apaixonada por praia, não sei se por mim mesma ou pela cultura, porque eu sempre tive acesso à praia desde criança, então eu cresci próximo à praia. Final de semana ia para a praia, durante a semana ia para a praia. Então a praia sempre fez parte da minha vida e até hoje eu sou apaixonada por praia, mesmo morando em um lugar tão frio quanto o Japão. Eu gosto de aproveitar o verão para estar na praia. Isso tem a ver com a cultura que eu fui criada. Meus pais gostavam também de praia, então eles construíram também essa parte de permitir o acesso, da gente estar acampando e essas coisas. Então a praia faz parte da minha cultura. O que faz parte da sua cultura? Eu moro aqui no Japão. Por mais que eu não seja, não tenha sido criada na cultura japonesa, por morar aqui você acaba se adequando a algumas coisas da cultura. Ou acaba vendo que você não tem nada a ver com a cultura. Por exemplo, eu falo com as mãos, eu sou mais assim, né, expansiva, falo alto, o que é um contraste para a cultura japonesa. E às vezes minha filha fala, mamãe, fala mais baixo. Por quê? Às vezes eu estou em um lugar, né, público, um shopping, um restaurante, e quando eu fico muito animada, a voz vai aumentando o volume junto com a animação. E para os japoneses isso não é adequado, vamos dizer assim, não é parte da cultura deles. Então, a minha filha, como ela estuda na escola japonesa, ela é acostumada com a cultura japonesa. E isso acaba sendo parte da minha identidade. Como brasileira que sou, expansiva que sou, que falo com as mãos, falo alto, rio alto. Então, isso também faz parte da minha identidade. São pontos fáceis de ser identificados. Então, anota essas coisas da sua personalidade, de como você é, as coisas que você gosta. Tudo isso tem a ver com a sua identidade. Mas a gente vai ir um pouquinho mais profundo. Essa é a partezinha superficial. E agora nós vamos mergulhar um pouquinho mais. Agora você percebeu aí algumas características suas, tanto cultural quanto sua personalidade mesmo. Agora, olhando para isso que você escreveu, pensa bem na pessoa que você quer se tornar. A pessoa que você quer se tornar, essas características que você tem hoje, elas podem ser lapidadas? Elas podem ser aperfeiçoadas? Será que tem coisas aí das suas características, da sua personalidade que você precisa melhorar e tem coisas que precisam perder tanto poder? Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva e isso para certas coisas é ótimo. Se eu estou em uma situação de perigo,
rapidamente eu tomarei uma atitude e ou eu vou fugir do local ou eu vou resolver aquele problema. Para isso é ótimo. Ao mesmo tempo que essa característica minha dentro de um shopping ou dentro do Amazon é uma tristeza, porque impulsivamente eu acabo comprando baseado naquele momento que eu estou. Então, uma característica que eu tenho que pode ser muito boa em determinado momento, pode ser muito ruim em outro momento. Então, lá na frente, o que que eu quero? Eu não quero ser uma pessoa que gastou todo o dinheiro que eu fiz apenas comprando coisas por impulsividade. Então, eu preciso lapidar esse meu comportamento, essa característica que eu tenho. Então, eu vou precisar de ajuda, de ferramentas, de terapia, de diversas coisas que eu posso inserir aí na minha vida para trabalhar isso, para eu não ser governada pela impulsividade e poder me tornar a pessoa que eu quero, que vai construir aquela vida que eu quero, entendeu? Como que uma coisinha simples, como apenas uma característica que eu tenho, está ligada com a pessoa que eu quero me tornar e com o futuro que eu quero construir. Então, vendo todas essas características que você tem, você vai olhar o que está te ajudando e o que está te sabotando para chegar ali no seu futuro desejado. Outra coisa que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de enxergar é a nossa rotina. Olha agora como você vive os seus dias e veja se ele está coerente com a pessoa que você quer se tornar. Por exemplo, se eu disser para você, eu sou uma ótima mãe, eu amo meus filhos, cuido dos meus filhos e tal. Falar para vocês é fácil. Mas e a minha rotina? Os meus atos durante os meus dias, a maior parte das minhas horas, eu demonstro isso? De que eu sou uma ótima mãe, de que eu cuido dos meus filhos, eu dedico tempo para isso, porque ser mãe é trabalhoso. Quem é mãe aí sabe, né? O tanto de trabalho que é ser mãe. Porque não é só ter a criança e dar comida, dar banho e pronto. Não. A gente está educando um ser humano. A gente está construindo nele princípios, valores, caráter. Tudo são coisas que ele vai levar ali para o resto da vida deles. Então, é um exercício, né, de profissão, vamos dizer assim. É um exercício trabalhoso, né? Exige muita dedicação, esforço, empenho. São horas e horas, né, da nossa vida que são gastas para construir o caráter desse serzinho, né, que Deus confiou em nossas mãos. Agora, eu olhando para aquilo que eu faço durante o meu dia, as minhas ações práticas, ok? Não é o mundo cor-de-rosa, não é aquilo que eu gostaria de fazer, é aquilo que eu realmente faço. Eu tenho sido essa mãe? Ou será que eu estou me iludindo de ser uma boa mãe, mas que na prática eu não tenho sido? E é claro que eu vou abrir um parênteses, porque toda mãe sempre vai se cobrar, sempre vai estar faltando um pouquinho, natural nosso, né? De que a gente sempre acha que pode ser uma mãe melhor. E sim, a gente vai ir aprendendo com os erros, com os acertos e vamos ir melhorando a cada dia. Mas será que eu tenho me dedicado àquilo que seria suficiente para construir a personalidade daquela pessoinha pequenininha que Deus me confiou? Agora, aí, né, cada pessoa vai se analisar. Se sim, se não. Se sim, tá ótimo, pensa aí em outra coisa. Se não, é pensar o que eu posso fazer para me tornar essa mãe que eu quero ser. E é aqui que está a chave da construção dessa identidade. Que, eu sou uma mãe maravilhosa. Tá bom, mas o que você faz como essa mãe maravilhosa que você é? Aí fica aquele cri, 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 tipo silêncio. Porque você não tem atitudes concretas dessa mãe maravilhosa. Então, o que você vai fazer? Vai pensar quais são as atitudes concretas que eu posso ter para me tornar essa mãe maravilhosa que eu quero ser. Talvez seja passar mais tempo com seu filho, talvez seja fazer um curso para aprender alguma coisa. Vamos dizer que está na fase da adolescência. A adolescência é uma fase maravilhosa. Graças a Deus já passou de um, só tem mais uma para passar. Mas é uma fase diferente, onde demanda conhecimentos diferentes para passar por ela sem tanta turbulência. Às vezes a gente vai precisar de livros, de muita oração, de ajuda, né, das pessoas que já passaram por esse período antes que a gente. Mas
A gente vai precisar fazer coisas para me tornar essa mãe que eu quero ser, entendeu? E para tudo você vai fazer isso. Quais são, lembra da pergunta-chave, quais são as atitudes concretas que eu preciso fazer para me tornar tal, 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 tal. Seja uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor. Aí você vê qual o papel que você quer desenvolver aí da sua identidade e colocar atitudes concretas que vão construir a pessoa que você quer se tornar. Sim, eu falo sobre a construção da identidade. Por quê? Se deixar por a gente mesmo, nada vai mudar. A gente é naturalmente preguiçoso, naturalmente a gente, tá bom assim, pra que ter trabalho? Naturalmente a gente não quer fazer nada pra mudar coisas que demandam esforço grande. Por quê? Para eu me tornar uma mãe melhor, eu vou precisar abrir mão de alguma outra coisa. Talvez de um tempo que eu cuidasse de mim mesma, talvez um tempo de estudo, talvez um tempo até mesmo de descanso. Para quê? Para dar atenção maior para o meu filho, para dar mais cuidado para ele, talvez para mudar a alimentação, fazer uma janta melhor, enfim. Cada pessoa vai ver aí qual que é a sua necessidade de mudança, mas para essa mudança acontecer, vai precisar de esforço. E esse esforço é que vai construir aquela transformação que a gente quer colher lá na frente. Então, você vai fazer esse processo com você nas áreas da sua vida, nos seus papéis. Se você ainda não sabe como definir essas coisas, já tem vídeo aqui, eu vou deixar escrito aqui embaixo na descrição para você acompanhar depois, e você pode definir os papéis que você tem, as suas responsabilidades, as coisas que você precisa resolver aí na grande área da vida que é você por inteiro, ok? Então, construir uma identidade é um processo, não vai acontecer da noite para o dia. Não é porque eu decidi hoje, amanhã eu vou ser uma mãe melhor, eu vou dormir hoje, amanhã eu vou acordar. Pronto, tudo resolvido, sou uma mãe melhor, uau! Não, quem dera fosse assim, né? Seria maravilhoso. Era só a gente falar, quero ser uma mãe melhor, e aí a mágica acontecia, a gente acordava uma mãe perfeita. Isso não acontece, inclusive nem existe, né, a mãe perfeita, mas a gente vai construir, a gente vai buscar informações nessa área. O que eu preciso? Eu preciso de livros, eu preciso de cursos, eu preciso simplesmente colocar em prática aquilo que eu já sei. E aí eu vou construir essa pessoa que eu quero me tornar. É assim que a gente constrói a nossa identidade. Sim, vão ter coisas que vão dar mais trabalho, coisas que vão dar menos trabalho. Quando é questão de caráter, é muito mais profundo, talvez você precise de uma ajuda de um psicólogo para te acompanhar. Você identificou que você tem aí uma dificuldade, como eu falei da minha impulsividade. Foi algo que eu levei para a terapia e ela me ajudou com as ferramentas, né? Eu fiz a terapia TCC. Não sei o que é comportamental. eu não sou muito boa para gravar todos esses nomes, mas ela me deu ferramentas de como eu posso estar atenta a esse comportamento e previamente, né, já poder barrar ali para não me levar às consequências que eu não quero. Você vai ter que focar em algo por um momento para mudar aquilo até que aquilo esteja bem construído, e aí você passa para outra coisa, você passa para outra, e assim você vai construindo a pessoa que você quer se tornar. Quando chegar lá no final da sua vida, você vai olhar para trás e você vai ficar feliz com a pessoa que você se tornou. E, infelizmente, muitas das vezes, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, né, que já tiveram mais tempo aí, né, na jornada aqui, e muitas delas, às vezes, estão arrependidas de não terem feito aquilo que elas gostariam de ter feito. Muitas delas falam, se eu pudesse voltar 10 anos, eu tinha feito tal e tal coisa. Se eu tivesse o vigor que eu tinha quando eu tinha tantos anos, eu tinha feito isso, isso e aquilo. E às vezes não dá mais tempo. Mas hoje você está ouvindo este vídeo e você pode
escrever aí as suas resoluções, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você quer transformar aí na sua vida e começar um processo de mudança. Não vai acontecer pelo tempo que se passa, não vai acontecer. Para que as mudanças aconteçam, vai precisar de esforço, trabalho, dedicação. Você vai precisar colocar a mão na massa aí para conquistar a mudança que você deseja. E se você quer continuar aí a sua jornada de transformação para você ter uma vida organizada, com uma rotina produtiva para viver uma vida de propósito, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!